Se você já pensou em começar a investir, mas não soube onde colocar o seu dinheiro e acabou deixando para lá, adiando esse plano, ou até mesmo se você começou a investir, você fez a primeira aplicação, mas não conseguiu manter a mesma disciplina e acabou parando no meio do caminho. Você sabe como isso é frustrante, né? Você olhar para trás e falar, poxa, se eu tivesse continuado investindo, eu ia estar com um valor X, né? Eu ia estar com um tanto valor lá na conta. Então, este vídeo de hoje é para te ajudar a conseguir manter essa disciplina, para conseguir fazer os seus aportes de forma mais recorrente e conseguir conquistar os seus objetivos lá no futuro. Então eu sou o Robson Bonifácio, sou assessor de investimentos aqui na Diversa e o objetivo desse vídeo é te ajudar a controlar melhor as suas finanças e poder estar fazendo os seus aportes de forma recorrente, de forma a você conseguir sim lá no futuro alcançar os seus objetivos. Vamos começar então falando a respeito desses tipos de problemas que de repente fazem você ou não começar, né, ficar só adiando esse início de investimento, ou de repente para você que começou e fez ali 1, 2, 3 aportes e parou no meio do caminho, não quis mais fazer. Então, esse é um tipo de assunto que a gente vem trazendo aí recorrentemente, né? Se você segue aí o nosso canal ou de repente o nosso Instagram, você já deve ter visto a gente falando sobre, né? Mas não, de repente não com este foco agora que a gente está falando aí a respeito de manter uma consistência, tá? Então, vamos falar um pouco dessa importância, né? Por que você tem que ficar fazendo esses aportes então de forma recorrente? Muitas pessoas hoje, vamos colocar a situação do nosso país, uma grande minoria tem um bom valor ali, um valor relevante para já colocar de começo, né? Então a gente sabe que na maioria dos casos a gente vai precisar, para conseguir um montante legal lá na frente, fazer aportes recorrentes, né? Valores menores, isso não traz nenhum tipo de problema. Tá? De repente a pessoa fala, poxa, eu quero investir, mas eu só tenho 100 reais, 200 reais ali para investir. É muito pouco. Não, na verdade não. Você tem que começar com o valor que para você vai fazer sentido nesse momento, até porque você vai continuar buscando melhorar a sua vida, né? Então, você vai continuar buscando, de repente, um aumento, né? Na sua empresa lá, você pode conseguir ali um bônus, de repente. Então, com o passar do tempo, você vai aumentando isso. O importante é você começar com o quanto você tem para que você consiga ter este hábito, né, de fazer os investimentos e quando você for melhorando, você vai aumentando ali os seus aportes, tá? Então não tem problema nenhum começar com um valor menor, tá? Então a importância disso é que ao longo do tempo você vai ter os juros compostos trabalhando a seu favor. A gente já fez inclusive um vídeo falando sobre isso também, né? Com os juros compostos você vai estar colocando ali os valores e vai estar multiplicando o seu capital, né? Então, o que acontece, né, quando de repente a pessoa começa ali a fazer os investimentos e para no meio do caminho, ou fala que vai começar a investir e fica adiando? A gente tem alguns pontos que a gente percebeu ao longo desse tempo aí de assessoria, né, percebeu com os clientes que a gente começa a conversar e de repente a pessoa some, né? Então tem alguns pontos que eu elenquei aqui e que eu gostaria de trazer, né, para a gente discutir um pouquinho mais. Então, para começar, a gente tem aquele tipo de pessoa que vem, conversa, né, mas fica com um certo receio, acaba não confiando muito ali no processo e tem medo de perder o seu dinheiro. Então, aquela pessoa, ao invés dela começar a fazer as aplicações, como ela tem esse receio, como ela não conhece ainda os investimentos, ela prefere se distanciar disso e a gente já sabe, né? Tipo, parou, não está investindo, né? Parou ali com essa ideia de investir, vai estar gastando com objetos supérfluos, né? Com gastos supérfluos que vai em algum momento surtir um efeito, aquele efeito de que a pessoa olha para trás e fala, poxa, se eu tivesse começado quando eu falei que eu ia fazer meus investimentos, eu ia ter um montante muito maior. Então, isso acaba frustrando muitas pessoas, mas este medo, né, de perder o dinheiro é muito grande, né? Faz com que a pessoa não comece. Então, nesses casos, a Diversa tá aqui, a gente vai estar conversando, a gente vai estar explicando para você os investimentos e, claro, a gente vai começar com um tipo de investimento mais básico mesmo, que é para você montar a sua reserva de emergência. Você vai precisar de liquidez ali no início, né? Que a liquidez é a facilidade que você tem de transformar aquele investimento em dinheiro.
Então a gente vai aplicar em um tipo de investimento que você vai conseguir resgatar a qualquer momento, né? Então a gente vai começar com aquele baby steps, né, de degrau em degrau, até que você sinta mais confiança para conseguir estar fazendo seus investimentos. Um outro ponto é a falta de tempo. De repente a pessoa vem, conversa com a gente, fala, olha, vamos fazer uma reunião todos os meses de alinhamento para que a gente possa fazer esse aporte, vai ver ali o que está de interessante para a gente fazer a aplicação. E por conta de tempo, a gente sabe que hoje em dia o tempo é muito escasso para todo mundo, né? Então quando chega aquela próxima reunião, aquela segunda reunião, depois que o cliente abriu a conta, fez o primeiro aporte, ele fala, poxa, eu não tenho tempo hoje, vamos remarcar, vamos deixar para a próxima semana, e por aí vai, até que chega o momento que ele some. Então, essa questão do tempo, a gente sabe sim que é escasso, mas é muito importante, isso aí é algo que, de repente, a gente vai separar aqui, ó, meia horinha, que seja para conversar, para colocar, para se alinhar ali, né, e fazer um aporte, e isso vai fazer uma diferença gigantesca lá na frente. Então a questão do tempo é um ponto que faz com que as pessoas parem de fazer os seus aportes recorrentes ali, como elas tinham mencionado. Outro ponto é a desorganização financeira. Então, de repente, a pessoa vem, ela abre a conta e fala, eu vou fazer um aporte de R$1.000 por mês. Só que ela não tem um controle de suas finanças e depois do primeiro aporte aqui, quando ela abriu a conta, lá no segundo ela percebe que não sobrou esse valor. Então, por conta desse descontrole, ela acaba não sabendo quanto que ela pode investir por mês, e isso acaba frustrando também. Então, o que a gente recomenda, até a gente fez um vídeo sobre isso, de como controlar os gastos, eu vou deixar ele aqui para que você possa assistir para aprender a controlar as suas finanças, né? Caso seja esse o seu problema ali, digamos assim, então você pode estar resolvendo através desse vídeo. Mas quando você faz esse controle, então você acaba sabendo uma margem que você tem para poder estar investindo. Lembrando que é sempre importante que você coloque isso como se fosse uma despesa. Então você vai receber ali a sua receita, já separa um percentual para investir e depois você vai pagar suas contas. É o famoso pagar-se primeiro. Isso é extremamente importante para que você consiga colocar o seu plano em prática. Aí, por fim, vou colocar aqui um ponto que ele vai englobar todos esses outros que eu já falei, né? Que é a nossa assessoria. De repente, a pessoa quer começar, mas ela não sabe, ela tem medo lá de perder o dinheiro, como eu falei, não tem tempo para investir, né? De repente, não tem tanto controle ali das finanças. A nossa assessoria, diversos investimentos, ela está aqui para isso. Então, usem a nossa assessoria, conversa com a gente vai falar para vocês, usando toda a nossa experiência, né, tudo isso que a gente já viu acontecer com outros clientes, né, para que não aconteça com você e você consiga seguir o seu plano de forma recorrente para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, a nossa assessoria ela está aqui para sanar esses tipos de problemas aí que fazem com que as pessoas não prossigam, tá certo? Então eu anotei aqui alguns passos para que você consiga, né, para que facilite o seu dia a dia. Mas de novo, tá? Depois que a gente conversar, a gente vai ter essa troca e a gente vai conseguir identificar junto com você o que você precisa para conseguir essa recorrência. Mas um ponto bastante importante é a questão de você ter uma meta, tá? Tanto de curto, médio e longo prazo. Quando você tem um valor que você quer atingir, de repente você fala assim, olha, eu quero ter R$50 mil daqui a um ano. Então você vai buscar aquele valor, né? A gente vai traçar um plano ali, quanto você tem que colocar por mês para chegar nesse objetivo. De repente, com essa meta, por que ela é importante? Vai chegar algum momento, né? Porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas necessidades, os nossos desejos. Então, de repente, você tem ali o plano de estar fazendo um aporte, mas surge algo interessante para você comprar, algo que te ofereceram, né? Hoje, a nossa sociedade, a gente está ali no Instagram, a gente está assistindo a TV, todo mundo quer vender algo para a gente. Né? Então, em algum momento pode acontecer de você ver alguma propaganda, né, de algum produto e desperte em você o interesse de comprar aquele produto, mesmo ele sendo um gasto supérfluo. Então, o que acontece? Você tendo esta meta, né, que você sabe que você precisa cumprir ela lá no final de um ano, quando aparecer algo supérfluo para você comprar, você vai pensar duas vezes. Você vai falar, poxa, será que eu preciso tanto desse produto? Ou eu posso deixar ele de lado para seguir a minha meta, para conseguir cumprir o meu objetivo, entendeu? Então é importante que você tenha. Eu falei de curto, médio e longo prazo, mas de repente começa com o curto, foca ali naquele curto prazo, tá? E a gente vai traçando isso ao longo do tempo juntos, tá?
Então, o segundo ponto que eu trouxe aqui é de montar um orçamento, né? Então, a gente estava falando do controle de gastos. Você tendo uma planilha para fazer um controle, se você quiser essa planilha, inclusive, pode colocar aqui nos comentários, tá? Chama a gente no direct do Instagram, fica à vontade para entrar em contato conosco, tá? Que a gente pode te mandar uma planilha que a gente desenvolveu ali para você conseguir fazer o seu controle financeiro. Tendo este controle financeiro, você também consegue focar mais, né? Você vai saber quanto que você vai poder estar investindo e vai estar colocando esse aporte como se fosse uma despesa mesmo. Então você sabe que todo mês você tem aquele valor que você precisa fazer de aporte, tá? Então, esse é o segundo passo ali que a gente trouxe. O outro é escolher categorias de investimento que você entenda, que estejam aliadas ao seu objetivo. Então, para isso, a nossa assessoria está aqui. Quando você for começar a investir, como eu já bem mencionei, a gente vai ter ali a reserva de emergência que a gente vai buscar, vai ser um investimento mais tranquilo, para que você tenha tempo de entender mais sobre os demais investimentos, né? Para a gente ir conversando e você encontrar algo que esteja mais em linha, tá? Então, eu não vou falar de alguns tipos de investimento porque vai ser muito caso a caso, né? Vai ser muito particular de cada um. Então, isso precisa ser personalizado, tá? Então, o outro ponto é de você automatizar este processo de aporte. Como que funciona? Você vai ter a sua conta bancária. Aqui, na Diversos Investimentos, nós somos credenciados ao Banco BTG através do segmento Necton, como você já sabe. Nós temos a nossa conta bancária. Então, você vai ter aqui a sua conta em investimento, você vai estar administrando ela por um aplicativo chamado Necton Investimentos e vai ter aqui a conta bancária, que você vai administrar pelo aplicativo BTG Banking. Então, nesta conta bancária, onde você tem a sua movimentação, onde você recebe o seu salário, onde você faz os seus pagamentos, você pode automatizar isso, você pode colocar uma transferência automática todos os meses, ali em uma determinada data, para que saia da conta bancária e vá para a conta de investimento. Desta forma, você consegue facilitar esse processo. Poxa, se já foi transferido o valor, por que não investir, né? Então, isso daí ajuda muito. Um outro ponto é a própria previdência privada. Na previdência, o aporte que vai ser feito, ele pode ser também automatizado, né? Você pode colocar o débito em conta para facilitar esse processo também. Fora isso, gente, é importante que você invista parte do seu valor, do seu salário e da sua renda em educação financeira também. Então, estude sobre isso. Se você não quiser gastar, tem muito vídeo na internet, tem o nosso canal, que a gente sempre está trazendo bastante coisa legal, tá? Bastante coisa importante, que vai enriquecer ali o seu conhecimento sobre investimento. Então, querendo ou não gastar com isso ou não, lembrando que isso é um investimento também, é importante para que você conheça os investimentos que vão fazer parte ali do seu portfólio, tá? E busque também novas oportunidades, algo que possa ser mais interessante para você, tá? Isso daí é bastante importante também. E uma reavaliação desse planejamento, né? A gente estava falando lá da meta, é o outro ponto. Então, a gente começa a conversar com um objetivo, com você em um cenário ali, um momento da sua vida que de repente pode mudar daqui a um ano, né? Você pode ter ali um casamento, você pode ter um filho, você pode ter de repente a faculdade ali do seu filho que você vai precisar, que ele vai precisar começar a fazer. Então, tudo isso vai mudando o seu momento de vida e então, por conta disso, você precisa reavaliar. Por que eu estou falando isso nesse vídeo? Porque você colocou um valor para fazer de aporte todos os meses e daqui a um ano vai lá, você descobre que você vai ser pai, que você vai ser mãe e isso vai comprometer a sua renda. Então a reavaliação é importante porque você vai olhar aquela sua renda e vai falar, poxa, eu estava fazendo um aporte de R$1.000 para que eu consiga continuar com os meus aportes, né, de forma consistente. Eu quero fazer um valor de R$500, que não é ruim, tá? Que vai ser super bom, que você vai continuar a fazer os seus aportes ali de forma recorrente. É isso que é o importante, porque em algum momento futuro você vai conseguir melhorar o seu momento de vida e vai poder aumentar esse aporte, tudo de acordo com o que você está passando, tá? Então, a reavaliação é extremamente importante. Então, pessoal, para finalizar, eu queria trazer aqui alguns pontos bastante importantes também que eu trouxe. Primeiro, celebre pequenas conquistas que você tem, de repente aquela meta de curto prazo que você tinha. Quando você bater ela, celebre, vá para um restaurante caro,
se presenteie, porque isso vai fazer com que lá no seu inconsciente você entenda que isso é bom, que é legal, que você vai conseguir se beneficiar ao longo do tempo. Um outro ponto, participe aí dos nossos grupos, do nosso Instagram, do nosso YouTube, assista isso com recorrência. Eu não estou falando só do nosso canal, não, né? Tem muita coisa boa na internet, então sempre esteja estudando sobre isso, para que você lembre em algum momento onde surja alguma vontade de gastar o seu dinheiro com algo supérfluo e você vai parar e vai falar, não, eu tenho um objetivo, eu preciso fazer o meu aporte esse mês e eu não vou gastar com isso. Então, isso é para manter essa chama acesa ali no seu cérebro e você conseguir fazer esses aportes. E por fim, a questão do hábito, né, gente? Então, o hábito ele não forma de uma hora para outra. Não é porque você vai assistir esse vídeo aqui que você já vai começar a fazer isso de forma recorrente, que vai ser tranquilo. É super difícil mesmo, a gente sabe, tá? Mas você não pode ceder, então, a esses impulsos, né, que vão surgindo aí ao longo do dia. Então, mantenha-se focado, reavalie, revise ali o seu planejamento, porque isso com o tempo vai se tornar um hábito e vai ser super interessante. Com certeza você vai alcançar cada vez mais rápido os seus objetivos. Então, gente, é isso que eu queria trazer, tá? Eu espero que algum desses pontos, ou até mesmo todos, te ajude, tá? Te auxilie neste movimento aí de consistência nos seus aportes, porque isso vai ser totalmente importante, vai fazer muita diferença. Vai por mim, tá? Então, não deixe de falar com a nossa assessoria, a gente está aqui para te ajudar, a gente quer apoiar você desde o início, tá? A gente vai segurar aqui na sua mão no início, abrir a sua conta e a gente vai seguir todos os meses ali conversando, revisando os seus aportes, né, o seu planejamento para que você consiga alcançar tudo que você almeja, tá certo? Então, conte com a Diversos Investimentos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.